Olá, estou ao vivo mais uma vez, aguardando o Rinaldo do Só Notícia Boa. Já entrou o Bruno, a Marina. A vantagem de ter família grande é que eu sempre garanto um mínimo, um quórum básico. Vamos lá, Rinaldo. O Rinaldo é um projeto interessantíssimo. O Leonardo é um projeto interessantíssimo porque ele vai na contramão de tudo que se fala de jornalismo. Eu vou até repetir quando ele entrar que a definição clássica de jornalismo é o profissional mais bem preparado a separar o joio, que é uma erva daninha, mais bem preparado a separar o joio do trigo. E, invariavelmente, publica o joio. Entendeu, o cara aí? As pessoas ficam acenando, é uma coisa ruim que você... Oi, Miriam e Carlos, que saudade. Opa, peguei. Opa. Aguardando, conectando. Rinaldo, tudo bem? Tudo bem, Elange? Boa noite. A primeira notícia boa é que pela primeira vez na live eu consegui entrar sem que a minha assistente de produção, que é minha filha, tem que vir aqui apertar os botões. A instrução que eu tenho das outras filhas é que eu tenho que marcar aqui, eu vou sacudir o só. Isso é para quando as pessoas entram depois saberem do que se trata. Notícia boa, publicar e vou gravar. Aprender tudo Muito direitinho. bem. Não, tudo bem, não consegui gravar, não. Vou dar só mais uma chance, fixar comentário. Isso. Caraca, consegui tudo hoje. Bom, você é alto astral total. Eu aprendi com a minha filha também. Relaxa. Não, mas sabe que é uma coisa curiosa? Porque eu sou da geração da implantação das mídias sociais, na época que eu estava na Globo. Mas uma coisa é você ter o conhecimento genérico, outra coisa é a operação, como é que vai para lá, vai para lá, vai para cá. E nós vamos embora, porque como eu sou pequeno, o Zuckerberg só me dá 1 hora de live, então a gente tem que acelerar. Eu durante muito tempo acreditei no livre-arbítrio, das pessoas tomarem decisões, mas ultimamente eu acho que, na verdade, você tem um projeto de vida que acaba te levando para o caminho. Então, minha primeira curiosidade é o seguinte: quem é você? Onde você nasceu? Sua família? Como é que você chegou aí, né, nesse mundo? Cara, eu venho de uma família muito louca, louca no sentido de amor. Uhum. É uma história linda dos meus pais, cara. Assim, minha mãe era de classe média alta, uma filha de comerciante, que tinha vários funcionários. Na década de 60 ele já tinha carro importado e tal. O meu pai era um cara super pobre. Ele morava num cortiço. As pessoas hoje não sabem o que é cortiço, né? Mas é uma casa que tem um corredor assim, com vários quartos, e no final do corredor tem um banheiro para todas as famílias, um banheiro comunitário, digamos assim. Meu avô, que era um filho de português muito bravo, não aceitava o namoro deles de forma alguma. E o que ele fez? Ele se mudou, fechou o negócio dele, se mudou de São Paulo, capital, para São José dos Campos, para separar o namoro dos dois. Não conseguiu, perdeu todo o dinheiro porque investiu errado, teve um sócio que roubou, etc. e tal. Enfim, meus pais acabaram se casando. Foi uma vida assim muito dura, muito difícil, porque eles não tinham quem os ajudasse. Né? Minha mãe me conta, inclusive, que eu não tinha berço quando eu nasci. Caramba, Eu dormia, segundo ela, em 2 cadeiras. caramba. Ela não tinha geladeira. Então, quer dizer, a vida deles começa na classe D. Classe B, classe E. E Você, nos anos você, 80... você vê como é que a minha pergunta faz sentido? Você não nasceu em berço esplêndido. Então, poderia te jogar sempre para o lado negativo.
E você foi em busca do positivo, né? Pois é, mas isso acho que tem um pouco, tem bastante deles, sabe? Porque assim, eles nadaram contra a maré, né? Para enfrentar o amor deles. Nos anos 80 eles já eram da classe B, já tinham casa, apartamento, carro, os dois trabalhavam, enfim. Mostraram para o mundo que com amor eles conseguiriam construir uma vida legal. Construíram, tiveram 2 filhos, eu e meu irmão. Eu estudei em escola pública, só a partir do colégio, né, que agora chama ensino fundamental, ensino médio, foi que eu fui para a escola paga, etc. e tal. Comecei a trabalhar com 15 anos, eu fui office boy, foi muito louco. E aí eu decidi fazer jornalismo sem que meu pai soubesse. Qual foi a faculdade? Eu fiz na Metodista, em São Paulo, em São Bernardo. Você é religioso? Como? Você é religioso? Não, não sou, não sou. Não tenho nenhuma ligação religiosa, não. Assim, eu acredito em Deus, acredito em energias positivas, tal, mas eu não sou um frequentador de igreja, não. E aí meus pais, com isso tudo, eu acabei estudando na faculdade, tal, comecei a trabalhar cedo, mas meu pai não queria que eu fizesse jornalismo, porque na época, na TV Globo, tinha um jornalista numa novela que era um fracassado, era um cara que bebia, era um alcoólatra, etc. e tal. Então, ele via muito mal a nossa profissão. O que eu fiz? Eu entrei na faculdade de administração de empresas para que ele ficasse feliz. Feliz. Rapaz, eu não consegui porque não era minha praia. Um ano depois, eu fui para o jornalismo e só depois que eu estava matriculado é que ele soube, entendeu? Mas, enfim, foi muito legal. Temos uma coisa em comum. Meu pai também ficou super decepcionado quando eu fui para o jornalismo. Eu sou de uma geração em que os homens iam para o científico e as mulheres iam para o clássico. Quando eu falei que eu ia para o jornalismo, não é que teve uma crise, mas ir para o jornalismo algum tempo atrás era uma coisa mesmo de maluco romântico querendo mudar o mundo, né? Pois é, pois é. E acabou que ele virou um grande fã. Inclusive, eu até postei esses dias nas redes sociais uma matéria minha no Jornal da Manchete. E meu pai gravava o Jornal da Manchete diariamente para que eu pudesse assistir. Você passou por que veículos? Cara, eu tive uma felicidade. Assim, eu fui muito feliz desde o começo da carreira. Eu comecei na Rádio Excelsior de São Paulo, fiz a transição para a CBN. Da CBN, eu fui para a TV Manchete, que eu já entrei na TV Manchete nos anos 90, quando ela tinha problemas financeiros horrorosos e tal. Então, não atrasava salário, não pagava, etc. e tal. Então, durante alguns anos, eu tive que manter 2 empregos. Eu tinha Manchete, porque era do coração, eu adorava trabalhar lá, era sensacional. E durante a época da Manchete, eu trabalhei com o Boris, no SBT. Eu fui... Que vergonha! Que vergonha! Isto é uma vergonha! Trabalhei com o Boris no SBT, trabalhei na TV Cultura de São Paulo como subchefe de reportagem, trabalhei no Fantástico, que foi maravilhoso, Nossa. Foi uma experiência incrível na minha vida. Trabalhei na Record. Durante, enfim, todo esse tempo eu ficava em 2 empregos para garantir um salário. Enquanto isso, na Manchete, eu ia crescendo. Eu entrei lá como apurador, que é uma figura que quase nem tem aqui em Brasília, mas lá era muito rígido, né? O apurador, depois eu passei para pauteiro, depois para repórter local, repórter nacional e repórter especial. E durante todo esse tempo fui passando por outras emissoras. Depois eu entrei para a Rede TV, quando fechou a Manchete, e aí a Andréia ficou grávida. Fala quem é ela? Andréia, minha mulher, meu braço direito no Só Notícia Boa, uma figura que tem um currículo incrível e que também passou por várias emissoras. Conheci a Andréia na Rádio Excelsior de São Paulo. Ela era nossa estagiária lá, eu era o chefe de reportagem na época. Eu acho um troço sensacional, invejável. Mas cada um tem... Vocês estarem juntos no mesmo projeto, né? Muito bacana. Pois é muito legal. A gente abraçou junto essa história, e essa história é longa, né? A história do Só Notícia Boa, daqui a pouquinho a gente entra nela, mas o barato foi o seguinte: depois que eu passei por todas essas emissoras, eu fui para o SBT como editor, que era uma coisa que eu nunca tinha feito em televisão.
E lá eu aprendi, depois de editor, eu virei editor executivo. Estou te falando tudo isso por quê? Não, eu tenho curiosidade mesmo de saber a carreira. Porque eu nunca compreendi, Erlanger, por que, que a minha carreira era tão maluca. Uma hora era pauteiro, outra hora era repórter, outra hora era chefe de reportagem, outra hora era editor executivo. E assim, eu não hoje eu compreendo. Eu tive que passar por todos os setores de produção do jornalismo para fazer o Só Notícia Boa hoje. Uhum, uhum. Mas aí Entendeu? vou te fazer. Eu nem sabia dessa tua. Que tinha rodado em tantas áreas, assim, foi mais ou menos. Você foi passando por um funil para achar o teu caminho. Então, vou perguntar. Tem duas definições clássicas de jornalismo, que eu já falei toda hora. Uma que diz: jornalista é o profissional mais bem preparado a separar o joio, que é uma erva daninha, né? Mas depois me corrigiram. Mas é muito útil, porque o gado come o joio. Mas, enfim, é uma citação bíblica do joio. Separar o joio do trigo e publicar o joio, invariavelmente. A do George Orwell é pior ainda, que ele fala: jornalismo é publicar algo que alguém não gostaria de ver publicado. Fora disso, é publicidade. Pergunta é: quando é que deu o clique que você foi para essa contramão? Esse clique deu quando eu vim para Brasília. Eu vim para Brasília pela TV Cultura para cobrir Congresso Nacional. Eles queriam uma linguagem, porque eu sempre fui repórter de comportamento. Então eles queriam que eu viesse para cá para fazer uma linguagem mais fácil, né? Para que as pessoas pudessem entender um pouquinho de política, de STF, STJ, de justiça, o governo federal, enfim, essas coisas todas. Vim para cá, da TV Cultura, eu voltei a trabalhar com o Boris na TV JB, que durou 6 meses. E aí o Boris foi para a TV Bandeirantes. E quando ele foi para a Band, ele me chamou para trabalhar com ele de novo. Já tinha trabalhado desde os 20 e poucos anos com ele. Ele me chamou de novo para eu ser o repórter dele aqui em Brasília. Quando eu cheguei na Band, logo depois que eu comecei a fazer reportagem nacional para o Jornal do Boris, Jornal da Noite, passava meia-noite, 1h da manhã, a direção me convidou para fazer um jornal local. Então, eu tinha 2 contratos na Band. Um para fazer o nacional e outro para fazer o local. E nesse jornal local, eu tive meu primeiro contato assim, com notícia ruim. Por quê? Qual foi? Qual foi? É o Band Cidade. É o jornal que vinha assim, vinha o da Atena, aí eu tinha Nossa, que mãe. fazer... Eu tinha É que fazer isso que se dizia com o jornal impresso. Se espremer, só sai sangue. Exatamente. E aí vinha o da Atena, era um sanduíche. O da Atena, o Rinaldo e o Boechat, o saudoso Boechat. Nossa, deixar é um Só de buraco falar, afetivo que eu tenho dele. eu me arrepio só de falar, Eu cara, também. assim, Também. quanta falta ele faz pra gente hoje, viu, velho? Eu vou ter que falar, assim, eu fiz grandes companheiros. O Boechat foi um dos poucos amigos que eu tive nessa profissão. Amigo Acredito. mesmo. Que a gente viajar junto, conhecer família, é uma lástima. Mas vamos para a notícia boa. Pois é. Aí, apresentando o telejornal local, eu tive meu primeiro contato, meia hora dentro de um estúdio, falando de coisas ruins. Por quê? Eu tinha que fazer a escada da audiência do Datena para o Boechat. Então, eu não podia deixar cair a audiência. Então, eu tinha que segurar o público do Datena. Segurar de que forma? Com o tipo de matéria que ele apresentava. Rapaz, me deu uma dor de estômago, começou a me dar uma dor de estômago, porque entre uma matéria e outra, você sabe como é que funciona, a gente chama a matéria, aí corta, fica 2, 3 minutos o VT no ar, aí eu ficava apertando a minha barriga assim, dor de estômago, horrorosa, cara. Aí voltava, eu fazia aquela cara bonita novamente, bonita não, porque nunca fui bonita, mas enfim, fazia aquela cara de feliz, enfim, tocava o barco. Fui parar no médico e para encurtar a história, ele falou, olha, você não Caramba! Foi você dar não em tem... médico? Foi. Fiz vários exames, aqueles exames horrorosos de tomar contraste. Ele falou, cara, você não tem nada, o seu problema está aqui, ó. Você está somatizando, tem alguma coisa ruim acontecendo na sua vida. Começamos a Caramba! conversar e descobrimos que o problema era o jornal que eu apresentava. Aí eu não tinha como largar, Nossa! porque era meu ganha-pão. Como que eu ia fazer? Aí ele falou assim, procura uma alternativa.
Na Band eu não conseguia emplacar notícia boa, porque eles achavam que não dá audiência. Uhum. Achavam. Uhum. Acho que até hoje eles acham, né? Não, acho que deixa eu te interromper. Assim, existe uma regra que diz que o público gosta do mórbido. Não, a grande imprensa considera isso e dão exemplos como, por exemplo, você tem uma estrada, aí tem um atropelamento, todo mundo para o carro para olhar. Aí você vai perguntar, por que você parou para olhar? Ah, não, podia ser um conhecido. Claro que não era um conhecido. Mas assim, então você considera que a morbidez é algo que a imprensa empurra, não é algo que o público espere? Não, na verdade, o ser humano é curioso por natureza. Da mesma forma que você para ver um acidente de carro, você para quando tem algo legal acontecendo. Você para Tem quando razão. você está passando na rua e tem um músico tocando, tem uma rodinha em volta dele. Eu lembro uma vez a gente lá em Nova York, no Central Park. Não, Central Park não. A gente estava numa pista de patinação no gelo, e alguém pediu uma pessoa em casamento. Todo mundo parou para assistir aquela cena. Então, é isso que eu te digo. Não é que as pessoas gostam, não é a morbidade. A questão é a curiosidade. Então, as pessoas, o que prende a atenção delas, elas param para assistir. E eu tenho uma outra coisa a respeito disso. Eu sempre digo que o medo, ele paralisa. Então, quando você está assistindo esse tipo de telejornal, você fica com tanto medo, você fica tão mal, que você fica assim na televisão. Não quer dizer que você goste. O ser humano, na minha concepção, na minha humilde concepção, ele é bom na sua essência. E ninguém gosta de coisas ruins, ninguém gosta de uma comida ruim, ninguém gosta de uma situação ruim. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer passear, todo mundo quer viajar, todo mundo quer ter um amor. Você entendeu? Eu acho que em algum momento nessa trajetória, desde os anos 50, quando ele falou essa frase a respeito da jornalismo, o que não querem que publique. Todo o excesso, tudo que vem além disso é publicidade. Naquela época talvez fosse. Não, Mas eu nesse acho, eu fiz a provocação, mas assim, a tua proposta não é um outro jornalismo, é um outro caminho de jornalismo. Isso é interessante. Eu vou ter virou uma conversa de colegas. Eu, quando era diretor de jornalismo da Globo, eu tinha uma época eu também, que o final do Jornal Nacional, eu não estava querendo ir para casa, que era, nossa, só baixa astral. Aí a gente tomou uma decisão coletiva, assim, sempre a última notícia do Jornal Nacional vai ter que ser uma coisa para cima. A gente não teve fôlego, cara. A gente não teve fôlego. A minha pergunta é a seguinte, primeiro, como é que como é que você implantou? Como é que você resolveu botar o time em campo? Bom, quando aconteceu aquele problema da dor de estômago, etc e tal, aí eu fiz um pequeno blog, despretensioso. Uma coisa assim que eu dava uma notícia a cada 2, 3 dias. Isso é 2011? Não, isso foi em 2009. Ah. A ideia começou a brotar em 2009, só que eu não tinha uma referência. Eu não tinha de quem copiar, não existia isso aqui, né? Então, ele foi nascendo aos poucos. Primeiro veio esse blog, ele começou a dar certo, eu comecei a falar casos de pessoas que transformam limão numa limonada, foi indo, as pessoas começaram a gostar, e aí a minha ideia, eu falei assim, caramba, eu não queria ter um blog, eu queria ter um site, porque eu preciso mostrar para as pessoas, quando elas abrirem o computador, porque antes era no computador, agora as pessoas veem no próprio celular. 80% da audiência é do celular, é do smartphone hoje. Mas eu queria que as pessoas abrissem o computador e vissem várias notícias boas, para elas perceberem que tem muita coisa boa acontecendo, as pessoas não conseguem enxergar isso. Só que eu não tinha um nome. Eu não tinha um nome para esse site. Era um site. Eu queria fazer um G1 do bem. Não que o G1 fosse do mal. Estou entendendo. Mas, enfim. Aí um dia eu cheguei aqui em casa e descobri que vim todo feliz porque eu tinha conseguido colocar uma matéria positiva no Band Cidade. E falei para a Andréia, você viu a matéria que a gente postou, que a gente colocou lá no jornal? Eu consegui. Ela falou, Ri, a gente não assiste o seu jornal. Eu falei, como? Ela falou, a Lorena não quer assistir o seu jornal.
A Lorena tinha 10 anos na época, minha filha. Eu fui falar com ela. Falei, filha, tanta criança queria ter um pai, apresentador de televisão, todo bonito na bancada, né, tal. Você pensa e não assiste o papai, por quê? Nunca vou me esquecer dessa frase, Erlanger. Só tenho notícia. Essa frase mudou minha vida. Ela falou assim, papai, eu te amo. Nossa. Abre aspas. Só que o seu jornal só passa notícia de gente que morre, que mata, que maltrata criança e maltrata cachorrinho. E eu gosto só de notícia boa. Nossa, que sensacional. Eu não sabia da história. Cara, a Fátima Bernardes, quando eu contei isso para ela, eu fui lá no programa dela, ela me levou logo que eu saí da Band, né? Quando eu desfiz, porque o Sol Notícia Boa ele não andava enquanto eu estava na Band, porque minha cara era atrelada à notícia ruim, era atrelada à Band. No momento que eu saí de lá, o mundo se abriu para o portal. O que aconteceu? Aí, naquele momento, eu desci aqui as escadas correndo e tal, entrei na internet e todos os domínios estavam abertos. Ninguém... Aí eu comprei tudo, solnoticiaboa.com.br. Você vê que como uma marca tão boa, é um mundo tão negativista que estava quicando isso aí para você pegar, né? Pois é, isso foi em 2010. Tá? Aí eu sou como você, cara. Eu sou um cara, apesar que você também é de jornal, mas eu sou um cara de rádio e televisão. Eu não entendo bulhufas dessa coisa de internet, dessa coisa de informática. Aí encontrei um cara que montou o site para mim. E em 2011, o Só Notícia Boa entrou no ar. Com uma outra cara, era uma coisa assim muito amadora. A logomarca foi a Lorena que desenhou, para você ter uma ideia. Mas, enfim, o Só Notícia Boa começou a andar, até que em 2015 eu fiz uma matéria com um cara aqui de Brasília, que é dono de uma agência de publicidade, e, enfim, contando a história dele de superação e tal. E ele me propôs, ele falou, cara, eu adorei a ideia do seu site, só que ele é tão feio, eu não posso fazer o seu site? E aí começou, aí a gente repaginou o Só Notícia Boa, ele criou essa logomarca que você tem hoje no ar, a gente já repaginou o site novamente esse ano, e aí a coisa começou a andar, Erlanger. E eu acho muito louco porque a gente não tinha referência, como eu te falei. Uhum. A coisa foi acontecendo assim, de dentro para fora. Assim. Eu usei o meu feeling. Tudo que eu aprendi na TV Cultura, que era uma TV que não trabalhava com desgraça. O Fantástico, né? Porque quando eu era pequeno, o Fantástico era o show da vida. Uhum. E eu passei pelo Fantástico, eu conheci, eu vi como que é a produção, como é legal você poder sonhar lá dentro e realizar. Então, eu acho que todas essas coisas, essas empresas por onde eu passei, elas foram me mostrando pequenas coisas que, juntando tudo isso, deu Só Notícia Boa. Uhum. Eu vou voltar à essência, mas eu quero que as pessoas saibam hoje como é que está a estrutura, assim, em quantas plataformas você está e como você se mantém. Olha, o Só Notícia Boa hoje nós somos em 6 jornalistas. Eu e a Andréia fechamos o jornal, parece a televisão, né? Nós fechamos o site, fechamos para quem não entende, a gente que dá a cara final das matérias, etc. e tal. Tem jornalista que ajuda a gente em São Paulo, nos Estados Unidos, 2 na Europa, enfim. Caramba. E aí a gente vai conseguindo juntar essas coisas todas, porque você pode me perguntar, Rinaldo, mas pô, tem notícia boa todo dia? Tem, velho. Eu não dou conta. Hoje mesmo. Eu vou esperar, quero que a gente encerre você dizendo qual vai ser a boa notícia que você vai dar amanhã. Mas continua aí. Não fala agora, não. Tá bom. Nós falando de estrutura, você está falando dos correspondentes. Pois é, a gente tem essa galera, mas assim, efetivamente quem fecha somos eu e a Andréa. Então é muito trabalho. Eu me lembro, quer dizer, eu acho que eu tive contato com a Andréa logo lá em 2011, quando ela falou a ideia, a gente não sei nem que diabo a gente teve junto. Eu falei, caramba, eu dei maior pilha para vocês irem adiante, porque eu achava que era um caminho bacana. Mas vamos lá, tem essa equipe, em que plataformas você está? Cara, hoje nós estamos nas principais. A gente está no Facebook, com 200 mil seguidores.
A gente está no Instagram, que bombou no Instagram por causa do coronavírus. Cara, Isso é que você já me atropelou. Com a pandemia, aumentou a audiência? incrivelmente. Pra você ter uma ideia, no Instagram, em março, a gente triplicou a audiência. Pronto. A gente tinha 100 e poucos mil seguidores no Instagram em março. Hoje, a gente está com 377 mil. Caramba! E o que aconteceu? Inclusive, o próprio Google, a gente deu uma matéria sobre isso, que a busca, agora nessa fase de pandemia, a maior busca que teve foi por good news, notícia boa. Onde tem notícia boa? E aí, se você colocar, não precisa nem colocar só notícia boa. Se você colocar apenas notícia boa no Google, o primeiro que aparece ranqueado somos nós. Que lindo! E aí as pessoas começaram a vir, cara. E assim, e o Só Notícia Boa, ele desperta uma paixão nas pessoas que quando descobre, quer contar para outra, porque quer levar o bem-estar para outra também. Esse é o grande barato da notícia boa. Por quê? Ela inspira, né? Ela ajuda a formar caráter. Ela ajuda a formar caráter porque é o seguinte, a André sempre fala isso, ela fala assim, pô, o ser humano é o que ele aprende. E o que você aprende vendo só tragédia, corrupção e violência? Quando você vê coisas boas, você começa a falar assim, puxa vida, eu posso fazer isso também. Inclusive, a gente tem um estilo de redação próprio. Por exemplo, assim, uma notícia boa que qualquer veículo daria. Menina é salva de incêndio em São Paulo. Notícia boa? Sim, notícia boa. Mas cadê o sujeito da frase? A gente não dá assim. A gente fala, vizinho salva menina de incêndio em São Paulo. Por quê? Porque a pessoa, quando ela vê o sujeito na frase, dentro do inconsciente dela, ela fala, cara, eu poderia fazer isso também. Então você começa a formar caráter, você começa a formar cidadãos melhores, mais solidários, mais altruístas. E fora que assim, a notícia boa, Eslanger, ela tem um lance assim de abrir os seus pensamentos, abrir as suas esperanças. Uhum. E um cara sem esperança, ele não é nada. Uhum. Se você tem uma grana no banco aplicada e você fica vendo notícias, olha, a bolsa tá horrível, o dólar tá alto, olha o desemprego. O que você faz com a grana? Você guarda. Você não investe. Não é? Uhum. À medida que, se você vê coisas positivas nesse sentido, vai te incentivar a investir. Então, eu acho que a notícia boa é um mar de coisas, um mar tão legal, que por isso é que ela tá vindo. E eu acho que não tem mais volta a isso, Erlanger. Você pode ver, o próprio Luciano Huck copiou a gente, eu posso te dizer isso com toda sem modéstia e sem ataques. Ele fez um jornal de notícia boa da filha dele, disse que foi a filha que inventou, que fez a cartolina e tal. Levou o programa para a internet, para o YouTube, deu certo no YouTube, ele levou para a TV, está apresentando aos sábados no Caldeirão. E esse jornal, a gente lançou. Na verdade, eu tenho um jornal de notícia boa no YouTube desde 2016. Mas eu te interrompi. Facebook, quais são todas as plataformas? Nós estamos no Facebook, no Instagram, no Twitter, no YouTube e agora estamos ensaiando a entrada no TikTok, porque a gente não conhece muito essa mídia. Tem LinkedIn também, né? LinkedIn também, é verdade. Tem LinkedIn, É. que a Andréia que mexe mais com ele, eu mexo pouco com o LinkedIn. E agora, a Lorena mexe com o Instagram. Uma coisa que eu pensei depois, com estrada que eu tenho no jornalismo, que a gente fica adorando a pílula. Cai um avião que tinha 300 pessoas a bordo. Morrem 250. Óbvio que a notícia mais espetacular é que 50 sobreviveram. Mas tradicionalmente a gente coloca morre 250, quando na verdade a notícia bacana é que 50 sobreviveram. Isso é muito mais interessante jornalisticamente do que as pessoas que morreram, né? Claro, concordo com você, mas são duas notícias, né? As duas são notícias. Os 250 que morreram e os 50 que sobreviveram. Por isso que eu sempre digo
que o Só Notícia Boa é apenas uma opção. Tem gente que critica, fala, pô, você fica dando notícia boa nessa época de pandemia, você está querendo alienar as pessoas. Alienar, eu acho que seria possível na nossa época, quando não tinha internet, quando a gente fazia o jornal na máquina de escrever, na máquina de datilografia, né? Hoje, as pessoas têm tanta opção, inclusive opções ruins de fake news, né? Elas têm tanta opção e que eu acho que não tem mais como você alienar o cidadão, a não ser que ele queira, né? Na verdade. Então a gente virou a cereja do bolo, entendeu? O jornalismo é o bolo e nós somos a cereja. Mas aí quando você vai e publica, por exemplo, hoje a gente sabe que virou uma discussão política, uma doença, né? É uma gripinha, é uma tragédia e tal. Quando você noticia, que é uma coisa importantíssima, que tem vários sites que fazem isso, não sei quantas centenas de milhares de pessoas se curaram do coronavírus, lá do Covid. Você não se sente na obrigação, de, dentro da notícia, você dar o outro lado negativo? Claro, eu dou. Eu dou. Eu abro com a manchete, olha, 1 milhão de pessoas curadas da Covid no mundo. Aí eu entro no texto, nas primeiras linhas, eu falo dessas pessoas que foram curadas e na sequência eu coloco em negrito. Essa é uma boa notícia, mas não é para a gente relaxar. Coronavírus é perigoso, mata e tantos milhões de pessoas já morreram no mundo por causa do coronavírus. Aí eu volto para a notícia boa. Porque, assim, é responsabilidade social. A gente tem que ter essa responsabilidade. Em momento algum, sabe, eu vou dizer que isso é uma gripezinha porque ela não é. Aliás, idiota de quem acredita que ela é. Então, começa sendo idiota quem fala que é. E quem fala que é também, né? E muita gente acredita. Estava falando com a minha mãe agora há pouco. Minha mãe mora na Praia Grande. E ela estava me dizendo, filho, tem tanta gente na praia que eu estou até com medo disso. Eu falei, então você se prepara, porque esse povo vai morrer. Então acreditando em gente errada. Talvez não vou querer me meter em linha editorial, mas talvez não fosse o caso do, além da notícia boa, não sei nem se vocês fazem, eu acompanho relativamente bem, tem um lado, digamos, de recomendação. Você diz lá que tantos recuperaram, mas use máscara, vocês dão também o lado... Explica isso aí. Nós fazemos isso sim. Lá no final da matéria, normalmente, porque a gente sempre dá, né? Assim, quando a gente teve 500 mil, a gente deu de curados, quando teve 1 milhão de curados, 1,5 milhão de curados, agora acho que está 1,7 milhão, não sei, já até perdi a conta. Mas a gente faz isso que eu te falei logo no começo da matéria, falou, tem tantos curados, mas é perigoso, mata, lá. E no final da matéria, a gente entra com uma lista do que fazer. Porque eu mesmo aqui em casa, assim, eu tenho mais de 50 anos, né, cara? Então eu já me considero no grupo de risco. Aqui, a gente não entra mais por essa porta aqui, que é a porta da frente. A gente entra pela porta dos fundos, porque a gente tem uma área lá de desinfecção. De roupa, de sapato, para tomar banho, trocar, né, toalha, tudo. E eu ensino isso para o nosso leitor, porque eu acho que é muito importante. Sabe? Não é porque a gente fala de uma coisa boa que a gente só vai achar que o mundo é cor-de-rosa. O mundo não é cor-de-rosa, pelo amor de Deus. Né? Então a gente tem que falar as duas coisas. E aí é que está essa experiência legal que a vida me deu, esses cabelos brancos. Né? A gente tem que fazer um jornalismo responsável. Não é porque eu falo de notícia boa que eu não vou dizer que existe o ruim. Não é? Eu fiquei curioso, que eu já... O teu tema aparentemente não é polêmico, mas o que eu recebi de... Pergunta isso, acabou de entrar um camarada que é super do bem, já está aí, já, o João de Camiroff, não sei se você conhece, é um puta de um diretor. Ele falou assim, mas não pode chegar num ponto que se vire uma espécie de ópio, que a pessoa opte para ficar entrando no barato da notícia boa e saia, digamos assim, numa posição crítica da realidade? Pergunta do João. Pode acontecer da mesma forma que acontece da pessoa ficar assistindo tanto da Atena que ela entra em depressão. São dois pontos opostos, você entendeu? Mas a gente não vai deixar a gente não vai acabar com a faca porque alguma pessoa se mata com faca. A gente vai continuar usando a faca, não é verdade?
Assim, a gente, em momento algum, eu sempre falo isso para as pessoas, o Só Notícia Boa é apenas uma opção para quando você estiver mal, se você estiver triste, se estiver com o seu fígado, o seu estômago doendo, como doeu o meu, você vai saber que tem um local, um site que você vai entrar e vai saber que tem um monte de coisa boa acontecendo, que tem um monte de gente boa trabalhando para melhorar o mundo, melhorar a vida da gente, e um monte de gente ajudando outras pessoas. Aliás, o slogan, me corrija, a notícia que te faz. Fala na sua boca. A Só notícia que te notícia faz bem, né? boa, só notícia boa, jornalismo que te faz bem. Uhum. Mas o outro E, faz mal? O outro faz mal? cara, eu acho que tudo que você faz em excesso faz mal. Né? Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio na vida, né? Tem o positivo e o negativo, tal, claro, mas a gente tem que ter um equilíbrio. Eu falava para o meu pai teve depressão, ele morreu faz 3 anos. E eu falava para ele, falei, pai, para de assistir o Datena, para de assistir o Marcelo Rezende, entendeu? Que eram os comunicadores da época, né? Para, isso não faz bem. Isso faz, você fica vendo tanta coisa ruim e você traz tudo isso para dentro da sua casa, sabe? Inclusive eu, Erlange, quando eu saí da Band, eu durante 5 anos eu banquei o Só Notícia Boa com o meu salário. O Só Notícia Boa era só para melhorar o meu estômago. Uhum. Foi no momento da ruptura que ele virou negócio. Quando eu saí da Band, eu falei, gente, falei com a minha equipe, né, que trabalhava comigo, da agência e tal. Falei, olha, ou a gente começa a vender o Só Notícia Boa agora, ou ele vai acabar. Porque eu pago o Só Notícia Boa em dólar, ele está nos Estados Unidos, eu pago por clique. E eu não posso, não tenho mais dinheiro agora para tirar da boca da minha família para manter o portal. Elângela, o pessoal ficou tão louco com a possibilidade de acabar o Só Notícia Boa, que 2 semanas depois eu recebi o primeiro comercial do GDF, o governo do Distrito Federal, e nunca mais parou. Isso é que eu ia perguntar. Dois jornalistas acabam indo naturalmente. Como é que se mantém? Como é que foi isso? É patrocínio? Você tá tranquilo? Graças a Deus. Como por essa expressão, como é que você monetiza? Pois é. Hoje só notícia boa, no começo foi muito difícil, porque a gente, como você sabe, as agências, elas fazem o bom, o bonito, as grandes campanhas milionárias, mulheres bonitas, aviões, carros, né? Mas elas colocam esses comerciais no sangue, na notícia sangrenta. Né? Então, até que as agências começassem a perceber que o Só Notícia Boa agrega valor, que a sua marca, quando você entra no Só Notícia Boa, as pessoas olham para ela e vão identificar a sua marca com coisas positivas. Foi um processo muito demorado, porque não existia isso no Brasil. Né? Então, começou devagarzinho, com o primeiro comercial do governo, do Distrito Federal. Aí a coisa começou a crescer e logo o Só Notícia Boa começou a andar sozinho, mas ele não dava lucro. Mas ele não me custava nada. Uhum. Com o passar do tempo, ele foi crescendo, crescendo, crescendo. Hoje, a gente monetiza o Só Notícia Boa através de comerciais, através de brand. O próprio Instagram, a gente, pela visibilidade agora que a gente tem, pelos seguidores, 377 mil, grandes empresas já procuram a gente para anunciar no nosso Instagram. Você não existe um risco, sem purismo, mas com purismo, por exemplo, empresas que a gente sabe que não são do bem, resolverem entrar no... Você não aceita. Você não aceita. Não, se mas vier a CBC... Você chega a ter um critério assim, bebida alcoólica, cigarro, sei lá o quê. Não é. Se vier a CBC, Companhia Brasileira de Cartuchos, que faz balas para matar as pessoas, e me oferecer 4 milhões, ela não vai entrar no Só Notícia Boa. Porque não tem lógica. Eu não posso vender para o meu público uma coisa diferente dessa que eu prego. Só Notícia Boa, ele trabalha com tripé. A gente está num tripé, que é hard news,
boas ações e preconceito zero. Fala sobre cada uma delas. Hard news, as notícias, né, Essa tá factuais, claro. o que está acontecendo agora, no caso, Covid, vacina, tal, não sei o quê. Boas ações, as coisas legais que as pessoas e os animais também fazem. Né? Boas ações, solidariedade, etc. E tal. E preconceito zero. A gente sempre vai trabalhar para quebrar o preconceito, para a gente mostrar coisas positivas para ver se as pessoas acordam. Inclusive, agora, recentemente, eu sou brasileiro, tenho mais de 50 anos, e a gente sempre achou que o Brasil é um país sem preconceitos. E eu tenho descoberto, Erlanger, que não é, velho, e não é muito, muito. Principalmente quando a gente fala a respeito de racismo, de preto, porque as pessoas ainda falam negro, mas o correto é você falar preto. Como é que você consegue puxar uma notícia boa de racismo? Hoje, por exemplo, a gente deu a notícia do Lewis Hamilton, da Fórmula 1. Ele fez dois gestos maravilhosos nesse domingo. Punho, né, que é o símbolo da campanha, e vestiu uma camiseta do Life, como que é? Black Lives Matter. Negras importam. Entendeu? Coisas desse tipo. Mas para variar, eu te interrompi. Hard news. Boas ações e preconceito zero. Não, boas ações são exemplos que você acha de pessoas que foram bacanas, é isso. Mas que são matérias também, né? São matérias também. A gente tem uma editoria que chama Boas Ações. E aí eu imagino que na origem vocês apuravam, mas acaba acontecendo das pessoas procurarem vocês para contar a história? Nossa Senhora, a gente não dá conta. Que bom. A gente não dá conta, porque assim, tem um fenômeno assim, que é muito louco. Eu pego muitas matérias do Nordeste. Nós temos muitos leitores. Onde existe mais violência é onde eu tenho mais leitor. Caramba. Faz sentido. No Nordeste, assim, eu já tenho várias matérias sensacionais que as pessoas me mandam. Por quê? Só sai na imprensa local. Não vira nacional. E aí, quando entra no Só Notícia Boa, aí vira nacional. A Record vai atrás, a Globo vai atrás, o SBT vai atrás, a Band vai atrás. As produções me ligam aqui dos grandes programas de rede para pedir o telefone da personagem. Entendeu? Então, o Só Notícia Boa, ele virou referência, ele virou pauta. É louco, cara. Uma coisa que começou tão pequenininha, por causa do meu estômago. Olha que louco. Por que você está aqui? Porque eu nem me lembro direito como é que foi que a gente teve esse contato em 2011. E eu, dentro do meu limite, falei, não, gente, é maravilhoso e tal. Eu juro, no fundo do coração, quer dizer, contrário que assim, falei, tomara que dê certo, mas eu achava que não ia dar certo, não. Inclusive, eu contei outro dia aqui, foi muito engraçado. Eu sofria bullying. Caraca. Por quê? Como é que pode um repórter nacional que cobre a Dilma, na época era a presidente, que cobre o Congresso Nacional, que cobre STF, STJ, ficar falando de coisa boa? Me chamavam de Poliana, velho. Pelas costas. Pelas costas. Aí um dia eu fui numa festa aqui em Brasília de jornalistas, um cara que tinha trabalhado comigo bateu aqui nas minhas costas, no meu ombro, na verdade, falou assim, Rinaldo, eu tenho que te contar uma coisa. Todo mundo falava mal de você aqui em Brasília, na imprensa, meus colegas, todo mundo, ele generalizou, né? Não acredito que fossem todos, mas falavam mal, porque eu dava notícia boa. E aí ele falou assim, que engraçado, porque hoje você pode ser o nosso patrão. Aliás, você acabou de levantando uma bola, uma coisa que eu não tinha pensado. Eu acho que tem uma editoria que você não pode ter. Qual? Política. Política. Porque é o seguinte, você não pode dizer passou o impeachment de alguém. Para a gente não é notícia boa. Foi aprovada a Previdência. Para muita gente, com política você não mexe. A gente dá algumas decisões positivas do Congresso e do governo. Assim, como por exemplo? Cara,
aprovado Como, uma por lei... exemplo, teve uma sensacional que bombou, viralizou, que quase ninguém deu no dia, que foi a história da lei que foi do Fernando Collor, aprovada no Senado, que o presidente sancionou, que libera os restaurantes para doarem comidas que não são vendidas. Sem aquele problema, aquele medo que todo mundo teve até o mês passado, de ser processado caso a comida fizesse mal. Então acabaram com isso. É sensacional isso. Eu estou sendo um entrevistador heterodoxo. Você acredita que eu cheguei a participar de uma campanha com o Viva Rio, na época que as pessoas andavam de avião, acho que um dia vão voltar, o avião da ponte aérea sai preparado para dar alimento, comida de bordo para 300 pessoas. Digamos que ele vai com 20 pessoas a bordo. Não existe, a ANAC não autoriza que o alimento que não tenha sido usado, sabia disso, né? Seja doado. Então eles jogam fora. E a gente tentou fazer uma campanha. É inacreditável um troço desse. É um desperdício no meio da fome, né, velho? Não, é inacreditável. Eu só te citei esse exemplo para mostrar que tem algumas coisas positivas, sim, que saem do governo federal, que saem do Congresso Nacional, que saem do Supremo Tribunal Federal. São poucas, mas existem. Uhum. E então tem editoria de política. Não entra como política, eu entro como Brasil. Boa. A gente está na era da fake news, obviamente, sei que o espírito não é esse. Mas você vai e noticia, como todo mundo deu, eu li um dos primeiros lugares para você, que a vacina de Oxford é uma vacina extremamente positiva e tal. Eu acho até que essa vai dar certo. Mas sempre quando você dá uma notícia no campo da probabilidade, você se sente na obrigação de lá na frente dizer não deu certo? Ainda não aconteceu, mas com certeza. Porque a gente, por mais que eu faça a notícia boa, eu tenho a mesma formação jornalística que você. Né? E assim, a gente tem responsabilidade. Se der errado... Mas assim, nunca aconteceu de ser assim, olha, tá vacina, tal, não sei o quê, e infelizmente a coisa não ia adiante, você sabe que você vai ter que abrir um espaço para dizer... Uma errata. Deu mal, como fala... A gente vai fazer uma errata. Felizmente não aconteceu. Aliás, a gente deu muita sorte, Elange, porque, assim, eu lembro que o próprio IG, há um tempo atrás, a Folha, eles tentaram criar, não sei se... o IG, se eu não me engano, tentou fazer o dia da notícia boa, uma coisa assim. A Folha tinha uma coluna, desculpe interromper, estou tratando na entrevista, virou uma conversa de colegas. A Folha tinha uma coluna chamada Notícia Boa, alguma coisa do gênero. E aí, bem, um belo dia eu li assim, safra de trigo recorde em Dakota do Norte. Eu falei, ferrou, porque é uma notícia boa, mas eles já não estavam mais. Então eu pergunto assim, tem dias que não tem notícia boa? Nenhum dia nesses 9 anos, só notícia boa, vai fazer 9 anos agora em agosto, nenhum dia a gente deixou dar de notícia boa. Teve dia que a gente teve 3, 4, teve dia que a gente teve 10, mas nunca ficamos sem dar uma notícia boa. Por quê? As coisas boas acontecem. É que, assim, eu compreendo como editor-chefe de telejornal de televisão, que você tem 40 minutos ou 20 minutos lá e você tem que selecionar um monte de notícia que você acha importante para colocar no ar. Então, só que a mão pesa mais para o ruim. A mão não pesa para o bom. A primeira coisa que você vai derrubar é a notícia boa. Se aparecer alguma coisa forte. Com razão. Não é? Telejornal. A André está falando aqui para falar do nosso telejornal. Então, fala. Por isso que a gente criou um telejornal. Porque, assim, quando eu saí da Band, eu fiquei pensando... Atenção, estão pedindo para salvar a live. Todas as minhas lives são salvas. E até depois você querendo utilizar o link, vou ficar muito feliz. É que estão perguntando, vai salvar? Sinal de que estão gostando. Mas fala do telejornal. Tá? Então, assim, quando eu saí da Band, eu senti a necessidade... Porque, eu sou do vídeo, né, velho? Não tem jeito. E, assim, eu senti a necessidade de fazer o Só Notícia Boa no formato de telejornal.
E aí eu fiz, na época a Lorena não gostou, ela falou, papai, tá parecendo Band Cidade de notícia boa. Muda isso, larga o TP, não apresenta mais sentado, tira o computador do lado, para com isso, vamos fazer diferente. Então, a minha filha, ela tem uma coisa assim muito... ela é muito jovem, ela é muito ligada em rede social, ela é muito antenada, ela é a nossa pauteira, velho, ela passa pautas pra gente. Vou de novo te interromper. Essa live só existe por causa de pilha que eu tive dos meus filhos e das minhas filhas. É impressionante. A gente está numa geração em que filhos empurram os pais, né? Como Sensacional a isso. gente Isso é uma aprende notícia com boa. Isso é eles. uma notícia boa. A gente aprende muito com eles. A Lorena, foi graças a ela que o nosso Instagram virou. Eu tinha 10 mil pessoas só em janeiro do ano passado. Ela jogou para 100 mil, 130 mil em março desse ano. E agora foi para 300 mil por causa da pandemia. Mas o que aconteceu? Quando a pandemia chegou, o Só Notícia Boa já estava pronto, a gente já estava surfando. A gente já tinha a marca, a gente já tinha o estilo editorial, a gente já tinha as redes sociais. Quando chegou esse caos, esse medo, essa depressão, essa tristeza das pessoas, elas encontraram Só Notícia Boa pronto. Não é? E voltando ao nosso telejornal, a gente entrou agora na terceira temporada. A primeira era só... Pelo YouTube? YouTube. youtube.com/canal Só Notícia Boa. Meu Deus. Tava bom demais. Não, foi. A notícia boa que você vai dar em breve, assim, finalmente a internet e o Wi-Fi funcionam com qualidade no Brasil. Pois é, mas espera um pouquinho que ele está avisando que não está carregando aqui, que está acabando a minha bateria. Não, mas tá tudo... Ah, você tá com problema? Agora foi. Agora Não, está a carregando. gente tá te vendo bem. Aí o que aconteceu? A primeira fase foi o Rinaldo apresentando sozinho. A segunda também, mas assim, numa coisa mais andando, mais com... Eu usava uma... como que é? A Osmo, sabe aquela câmera Osmo que você anda com ela e ela não trepida? E a terceira fase entrou agora com a Lorena apresentando comigo. Quer dizer, aquela menina de 9 anos que não assistiu o pai, que deu origem ao nome Só Notícia Boa, hoje é apresentadora do jornal junto comigo. Erlanger, você é pai, você tem filhos, vários filhos que eu sei, inclusive na dramaturgia. Agora, você imagina você apresentar um telejornal com a sua filha, velho. É a coisa mais emocionante do mundo. E o retorno que eu tenho, porque assim, ela agregou um público que eu não tinha. Ela trouxe a juventude. Juventude. Ela trouxe a alegria, a beleza, a leveza. E eu entro com a credibilidade. Então, foi um casamento assim que eu tô impressionado com o retorno que eu estou tendo das pessoas, vendo a Lorena hoje apresentando comigo. E ela não é jornalista. Ela se traumatizou, né, por ver o pai e a mãe trabalhando no Natal, Ano Novo, feriado, Carnaval. Teve uma vez que ela fez link comigo. Elas foram comigo para fazer um link de Réveillon. Meia-noite, elas aqui na esplanada dos ministérios comigo. Então, assim, ela falou, papai, eu não quero ser jornalista. A Lorena hoje é estudante de veterinária. Mas ela, assim, tem o sangue do pai, tem o sangue da mãe, cara. Ela tem muito jeito para comunicação. A minha filha, que é quem cuida, com a empresa dela que cuida do marketing digital, minha contratada, está dizendo que faltam 6 minutos. Aliás, falta para mim ela me aceitar eu trabalhar na empresa dela, que eu não consigo trabalhar junto com ela, então estou falando isso publicamente. Então tem é uma loucura que você fica falando, de repente acaba o tempo. Tem 2 perguntas que eu preciso fazer para você. Se você tiver tempo, a gente canta, sapateia, faz alguma coisa depois. E eu te perguntei antes para você não ficar de calça curta. Quais foram as melhores notícias boas que você já deu até hoje? Mas 3 assim que você acha que, caramba, essas foram incríveis. A gente tem 16 mil notícias boas postadas no site. 16 mil. Mas, assim, acho que a que mais me tocou, eu acho que é a mais recente. Eu fiquei, assim, muito tocado com a história de uma
uma policial que foi atender a uma ocorrência de um homem assassinado. Uhum. Chegou lá, ela viu 5 crianças ao lado do caixão e descobriu que elas eram órfãs de mãe e aí estavam sendo órfãs de pai. Ela adotou as 5. Caramba! Essa matéria, Caramba. inclusive, o pessoal... Deu fantástico essa matéria, depois que eu fiz. Uhum. O Canelas foi lá fazer. Maravilhoso. Tem várias, cara, assim, tem tantas histórias. E o barato, Erlanger, é que no jornalismo a gente faz fontes. No Só Notícia Boa eu faço amigos. As pessoas que eu conto as histórias delas, sempre fazem contato comigo. E até hoje eu faço contato com essa policial lá do Nordeste. Cara, Isso é uma inversão de eixo, tamanho, que geralmente polícia nunca está associada à notícia boa, né? Pois é, as pessoas acham que não. Mas assim, tem muita Vai história. acabar, vai acabar, vai acabar. Eu preciso fazer a pergunta. Tirando o óbvio, que começou a ser distribuída a vacina contra o Covid, qual é a notícia boa que você gostaria de dar? A vacina, todos nós esperamos. Claro. Tira a vacina. Vamos tirar todas as doenças, de uma forma geral. A primeira, eu sonho em dar, é o fim da fome, que é uma coisa que me aterroriza. A fome não dá. A segunda é que o brasileiro aprendeu a votar e deixou de ser enganado. Nossa, essa foi na veia, na veia, na veia. Bom, acabou o nosso tempo. Eu só queria te agradecer muito. Acompanho desde a origem. Repito, achava que o projeto era do cacete, mas achava que, até pensando mal na nossa sociedade, que ele não prosperaria. Fico muito feliz. E você ainda tem 3 minutos para uma mensagem final, para finalmente eu conseguir acabar uma live com o entrevistado falando. Tá legal. Eu quero agradecer muito, é uma honra falar com você. Você é um cara assim que é um pilar do jornalismo, assim. Poxa, é muito legal falar com você. É muito legal você me dar o espaço para falar do Só Notícia Boa e é muito legal saber que você curte o meu trabalho da Andréia também, porque sem ela eu também não sou nada no Só Notícia Boa. O barato aqui é que nós somos 3 cabeças absolutamente diferentes. O Rinaldo, 50 e tantos anos, a Andréia, que não pode falar a idade, e a Lorena, que tem 19. Então, são 3 cabeças que brigam para a gente chegar nesse resultado que você vê. Tem muitas matérias que ela fala, poxa, não dá isso. Eu falo, não dá você isso. E aí, então, são 3 cabeças diferentes que formam esse projeto que tenta levar positividade para as pessoas, porque a gente está numa fase muito difícil, não só do Brasil, não só da bancada do ódio, que isso é outro problema seríssimo. Eu nunca vi o Brasil com tanto ódio na minha vida. Entendeu? Então a gente tenta, mudar tudo isso e eu convido todo mundo para aparecer lá no nosso portal, sonoticiaboa.com.br ou seguir a gente nas nossas redes sociais. Eu acho que eu ainda consigo dizer em 1 minuto que é a existência de vocês e o prosseguimento desse projeto é uma notícia mais do que boa. Eu te agradeço muito pela presença e lá na frente vamos repetir. Mas espero que você me dê um furo por aqui com uma notícia boa antes de você publicar. Sinceramente, muito obrigado. Eu sabia que ia ser bom, mas foi muito melhor do que eu imaginava. Tá bom? Muito obrigado, Erlanger. Um abraço para todo mundo que segue aí você. Muito obrigado, viu? Boa noite para todos. Show de bola. Obrigado. Valeu, valeu.